Ora, irmãos, esta manhã nós vamos continuar a considerar aquela personagem fantástica que é José, no Egito. Depois de já termos visto mais de 40 pontos sobre José como uma figura do Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar. E eu gostaria de retomar exatamente onde nós ficamos da última vez, no 42º ponto. E se vocês se recordam, aquilo que nós vimos então foi que José quis ser lembrado. E nisto, depois de ele ter feito o que ele fez relativamente ao copeiro, revelando que ele havia de ser libertado, ele virou-se para ele e disse: tu lembra-te de mim quando estiveres lá no palácio de Faraó, por outras palavras. E portanto ele manifestou o desejo de ser lembrado. E também o Senhor Jesus Cristo, que é o antítipo de José, revela nas Escrituras o desejo de ser lembrado pelos crentes. Este foi o pensamento que nós vimos. Nós vimos então que o copeiro, depois de José lhe ter pedido para se lembrar dele, o copeiro esqueceu-se de José, esqueceu-se completamente dele. E quando o Faraó teve um sonho que ninguém podia decifrar lá no Egito, de repente o copeiro lembrou-se de como José tinha decifrado os sonhos que ele e o padeiro tinham tido na prisão, e lembrando-se de José, ao lembrar-se disso, dos meus pecados me lembro hoje. E eu na altura tive a ocasião de dizer que muitas vezes nós pensamos que o pecado é apenas aquilo que nós fazemos de errado, mas eu tive a ocasião de dizer que pecado é não fazermos o que está certo. Portanto, pecado é mais do que aquilo que as pessoas possam imaginar. Pecado é não fazer o que está certo. Não é necessariamente fazer o que está errado, mas é não fazer o que está certo. E quando o Senhor diz na sua palavra para nós nos lembrarmos dele, e particularmente na ceia do Senhor, quando nós nos esquecemos do Senhor, nós estamos a pecar. E é importante que nós tenhamos isto bem ciente, porque o copeiro, quando tomou consciência do que estava a fazer e de se ter esquecido, ele disse: dos meus pecados me lembro hoje. E foi acerca disto que nós meditamos no último ponto, no 42º ponto, e eu depois disse que havia de dizer mais alguma coisa relativamente a isto. Mas, entretanto, vamos ler no capítulo 41 do livro de Gênesis. E no capítulo 41 do livro de Gênesis, nós lemos assim no versículo 1: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas, feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhámos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhámos. E estava ali connosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, que era José, e contamos-lhe e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete.
Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que no meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fialdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam nas suas entranhas. Mas não se conhecia que houvessem entrado nas suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve como o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que há de fazer mostrou a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir ao 2º carro que tinha, e clamavam dentro dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenat-Paneia, e deu-lhe por mulher a Arsená, filha de Potifra, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Bem, eu dou muitas graças a Deus, porque da última vez que nós estivemos a considerar esta passagem, como eu disse, na fase inicial 2, quando fiz o exórdio, a introdução, eu dou graças a Deus porque da última vez que nós estivemos a considerar esta passagem, e particularmente quando nós estivemos a considerar este 42º ponto, que diz que José quis ser lembrado, e eu falei sobre a importância de nos lembrarmos do Senhor na ceia do Senhor, e como é pecado não nos lembrarmos do Senhor na ceia do Senhor. Eu na altura falei de tal forma e de tal modo, enfatizando, mostrando aliás o que a palavra de Deus é clara sobre essa matéria, e eu dou graças a Deus porque houve um irmão que tomou a decisão, por causa disso, de querer ser recebido em comunhão na igreja e começar a participar na ceia do Senhor. Porque ele, sendo crente já há algum tempo, ele próprio me disse que eu tenho que participar na ceia do Senhor.
Eu tenho que participar na ceia do Senhor. E tomou a decisão de participar na ceia do Senhor, e dou graças a Deus, porque ele já está em comunhão com a igreja e participa na ceia do Senhor. E penso que há muitas pessoas que, tendo já depositado a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não perceberam a importância que é, de facto, lembrarmos-nos do Senhor. Aliás, deixar-me dizer uma coisa muito importante. Se, de facto, cada um daqueles que professa Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, se de facto são verdadeiros na sua decisão, se não vêm à ceia do Senhor para agradecer ao Senhor aquilo que Ele fez por eles, é porque se calhar ainda não perceberam o que é que o Senhor fez por eles. Porque eu vou-vos dizer uma coisa: aquilo que o Senhor fez por mim, eu nunca conseguirei agradecer-lhe tudo o que Ele fez por mim. E é muito importante nós virmos à ceia do Senhor agradecer aquilo que o Senhor fez por nós. A consciência do copeiro perante o que José fez por ele foi de tal ordem, quando ele veio a si, e nós parece que às vezes estamos fora de nós, mas quando nós vimos a nós, a sensação que temos é: dos meus pecados me lembro hoje. E o meu desejo é que vocês de facto sejam sensibilizados para a importância da ceia do Senhor, a importância de sermos agradecidos ao Senhor e de virmos adorar o Senhor. Sabem, eu gosto muito da Bíblia, quando a Bíblia fala da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá ouviu falar de Salomão e da sua glória, das suas riquezas, do seu poder. E a Rainha de Sabá, quando chegou à presença de Salomão, diz a Bíblia que não havia mais força deixada nela e nos que estavam com ela. Há outra versão que diz que não havia mais espírito, ou seja, desfaleceu perante tamanha dimensão de glória que ela observou, de riqueza, de sabedoria revelada por Salomão. E deixar-me dizer que no Salmo 139, e quero que leiam, no Salmo 139, nós lemos assim no versículo 17. Nós temos de facto uma grande necessidade, todos nós, de passarmos, por assim dizer, por estes estádios. Nós precisamos de facto, tomar consciência de quem é o Senhor, da dimensão da sua glória, da dimensão do seu poder, da dimensão da sua sabedoria, da dimensão das suas riquezas de glória, porque são riquezas de glória, não são riquezas humanas. E quando nós o fazemos, lemos assim no Salmo 139, versículo 17, nós de facto dizemos isto. E nós precisamos dizer isto ao Senhor. E é particularmente na ceia do Senhor, quando Ele disse para nós nos lembrarmos dEle, que lembrando-nos dEle, bem nos apetece dizer: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. A Rainha de Sabá ficou sem fôlego. E nós, quando de facto nos apercebemos de quem o Senhor é, também ficamos sem fôlego. Deixai-me dizer que a ceia do Senhor, e eu tinha dito na altura que falaria sobre este assunto, a ceia do Senhor faz parte da revelação que Deus deu à Igreja. Há cerca de um ano, penso eu, mais ou menos, escrevi uma série de artigos que estão no site da Igreja e que penso, se não estou em erro, que estão publicados, estão arrumados dentro do site, na parte da edificação, na parte do ensino. Edificação, ensino, estou a navegar na árvore. Edificação, ensino, e penso que depois está na secção das mulheres, porque há uma secção dentro do ensino para várias áreas, e uma das áreas é a secção das mulheres. Eu escrevi uma série, são uma série de artigos, repito, são uma série de artigos, que são uma exposição, particularmente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e os primeiros 11 versículos. 11? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
e os versículos... são os primeiros 16 versículos. Corrijo, não 11, mas os primeiros 16 versículos. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, fala de duas coisas muito importantes em relação à igreja. Fala do véu e fala da ceia do Senhor. São os dois grandes temas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu recomendo que vocês vão lá e leiam, porque aquilo é uma exposição, aquele comentário, eu faço um comentário versículo a versículo, desde o versículo 1 até ao versículo 16 desta passagem. Não entrei depois na questão da ceia do Senhor que vem a seguir, mas naturalmente, ao começar a abordar o capítulo, eu não podia deixar de fazer referência à ceia do Senhor que vem a seguir, embora eu depois não comento os versículos 17 em diante, mas faço alusão, porque quando o apóstolo Paulo começa a escrever este capítulo, ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo, ele não começa assim o capítulo, começa no versículo 1 dizendo: sede meus imitadores como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Como eu tive a ocasião de escrever, e ficou lá registado, a palavra preceitos, no original, quer dizer legado. Paulo deixou-nos um legado. Depois, se tiverem curiosidade e interesse em querer saber mais aprofundadamente este assunto, aconselho vivamente que leiam esse comentário, porque finalmente, se calhar, uma coisa que nunca perceberam, muitos nunca perceberam, o porquê do véu, se o véu de facto tem a ver com a igreja, não tem a ver com a igreja, se o véu de facto foi apenas uma situação conjuntural da época, se era um costume que as mulheres na época tinham, ou se de facto faz parte da revelação de Deus para a igreja e é importante, aconselho-vos vivamente a que leiam aquilo, porque aquilo aborda todas essas questões e vocês vão ver com rigor como de facto faz parte do legado para a igreja a questão do véu. Aliás, o apóstolo tem o cuidado de dizer: retemos os preceitos como vos entreguei. Ele tinha um legado e os coríntios estavam a ser fiéis ao legado que Paulo lhes deu. Mas ele diz no versículo 3, mas quero que saibais, há alguma coisa mais do legado que eu vos quero dar. E então começa a falar da questão, em primeiro lugar, do véu e depois também da ceia do Senhor. Eu não vou expor aqui 1 Coríntios capítulo 11, como vocês podem compreender. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que o apóstolo Paulo, e eu cito aquilo que ele disse, uma passagem muito importante, ele diz assim, na carta aos Efésios, diz ele assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo está aqui a dizer, vocês já ouviram que Deus me entregou a dispensação da graça de Deus para convosco? É deste legado que estamos a falar. Paulo recebeu do Senhor um legado para os crentes e, como já noutras ocasiões nós explicamos, este legado foi dado progressivamente aos crentes. Ou seja, Paulo não recebeu este legado de uma assentada da parte do Senhor. O Senhor não lhe deu tudo de uma assentada, mas foi-lhe dando aos poucos, e aos poucos ele foi comunicando aos crentes. E é assim que os coríntios, nesta altura, já tinham recebido parte da revelação que Deus tinha dado a Paulo e que Paulo tinha feito chegar até eles, mas ainda havia a revelação que Paulo estava a dar. E por isso ele diz, vocês são fantásticos, vocês têm retido os preceitos como eu vos entreguei. O legado, como eu vos entreguei o legado, vocês estão a ser fiéis, estão a reter isso. Mas atenção, há duas coisas mais que eu vos quero mostrar. Eu quero que vocês saibam mais duas coisas. A primeira tem a ver com o véu, e ele vai expor sobre o véu. E a segunda, no capítulo 11, depois do versículo 16, no versículo 17 em diante, tem a ver com a ceia do Senhor. Este é um assunto muito importante, deixa-me dizer que este é um assunto muito importante, e eu quero referir-me a ele, primeiro porque eu prometi que ia falar mais alguma coisa sobre este assunto, e face à relevância deste assunto, eu entendi que devia dizer mais alguma coisa sobre isto. Bem,
nós temos aqui uma indicação, como eu estava a dizer, de mais alguma da revelação que Paulo recebe do Senhor e que ele passa aos crentes. Deixa-me dizer só uma coisa importante. Nunca na história do povo de Deus nós lemos na Bíblia que as mulheres se devessem cobrir com véu, a não ser aqui. Podem correr a Bíblia toda. As mulheres não tinham que se cobrir com véu, senão aqui. E isto faz parte do ensino que o Senhor deu a Paulo em relação à igreja. E depois explica porquê. Já agora só para não vou agora estar a explicar isso. Recomendo que leiam a série de artigos que eu escrevi sobre o assunto e que estão no site da igreja, mas gostava de dizer que está em causa a glória de Deus. No fundo, resumindo assim tudo aquilo que ele diz, o que está em causa é a glória de Deus. E porque a mulher é a glória do homem, e porque na igreja só a glória de Deus deve estar patente, e porque quando a glória de Deus está patente não pode haver competição com mais glória nenhuma, ela deve tapar a glória que ela é. E por isso deve cobrir. No fundo, é o que ele diz aqui. Isto assim resumidamente. Aliás, se vocês lerem, por exemplo, o versículo 7, diz assim a Bíblia. Já agora, não é só as mulheres que se devem cobrir, os homens não podem cobrir-se. As pessoas é que não sabem porque é que os homens, quando entravam nos templos das igrejas, tiravam o chapéu. E alguns ainda tiram. Não muitos, porque também já não usam muito chapéu. Mas quando os homens antigos entravam, tiravam o chapéu. Porquê? Era só por respeito, como alguns diziam? Claro que é por respeito. As pessoas é que vão perdendo o significado das coisas. A razão é porque o versículo 7 diz assim: o varão, que é o homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Esta é a razão porque os homens tiravam o chapéu e não sabiam porque é que o tiravam. O homem não pode, não é só a mulher de cobrir a cabeça, é o homem não pode ou não deve cobrir a cabeça. Porquê? Porque ele é a imagem e glória de Deus. Se o homem é a glória de Deus, se ele puser um chapéu na cabeça, está a tapar a glória de Deus, que ele é. E o versículo continua e diz assim: mas a mulher é a glória do homem. E porque a mulher é a glória do homem, então, na presença de Deus, não há glória para o homem. Portanto, a mulher deve cobrir a cabeça. Portanto, há aqui duas situações muito importantes. Nem o homem deve cobrir a cabeça, nem a mulher deve andar com a cabeça descoberta na presença de Deus. É isto que ele diz, e este ensino vocês não encontram mais lado nenhum na Bíblia. E isto aqui não é conjuntural. Não eram as mulheres de Corinto que faziam isto. Eu quero chamar a vossa atenção, porque alguns esquecem-se, que o apóstolo Paulo, quando começa esta carta, ele começa a carta dizendo uma coisa que às vezes depois alguns ao longo da carta esquecem-se daquilo que ele começou a dizer. Ele começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. A carta é dirigida à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados santos, com todos, não é só a igreja de Corinto, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isto é para todos. Isto não é só para os coríntios. É para todos em todos os tempos. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para isto. Ele depois começa a falar da ceia do Senhor. E agora deixar-me dizer aqui porque isto que me importa agora não é falar do véu, mas é falar da ceia do Senhor. Mas para vocês perceberem o contexto da coisa, para poderem perceber melhor. Quando ele fala da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala também de algo muito importante, de algo que não estava revelado. Aí dirão vocês: então, mas o Senhor Jesus Cristo não foi ele que instituiu a ceia do Senhor, quando antes de ir à cruz, reuniu os discípulos no cenáculo, e não foi ali que ele instituiu a ceia do Senhor? Sem dúvida. Mas a ceia do Senhor que o Senhor Jesus Cristo instituiu não tinha nada a ver com o significado da ceia do Senhor de que Paulo fala aqui e que o Senhor depois da glória lhe revelou. E eu vou passar a explicar para vocês poderem perceber. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse da ceia nas passagens em que lemos acerca da ceia, quando ele a instituiu, tanto em Mateus até João? O que é que nós lemos acerca da ceia que o Senhor instituiu? Lemos apenas isto, que ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, pegando no pão e pegando no cálice, isto é o meu sangue. Agora vocês reparem nisto. Ele sempre falou, e só falou, do pão como símbolo do corpo físico,
e do cálice como símbolo do seu sangue físico. E é apenas Paulo que, quando fala da ceia que o Senhor lhe revelou, até é interessante reparar, porque no capítulo 11, e será interessante nós vermos, não é por acaso que nós lemos no versículo 23 do capítulo 11 de Coríntios, ele dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É curioso, porque Paulo, como vocês sabem, é um crente que aparece na história muito mais tarde, em relação aos crentes que existiam antes, quando o Senhor cá estava na terra. E, portanto, o normal seria que Paulo aprendesse dos outros crentes. Mas a verdade é que Paulo não aprendeu dos outros crentes. Aliás, o apóstolo Paulo, relativamente ao Evangelho, não aprendeu nada dos outros crentes. Bem, em primeiro lugar, nem foi nenhum dos outros crentes que o evangelizou. Ele foi convertido diretamente pelo Senhor. E em segundo lugar, o Senhor, quando o salvou, e isto foram coisas que se passaram apenas entre o Senhor e ele, o Senhor deu-lhe uma série de revelações no deserto, na Arábia. Revelações essas que não foram de uma assentada, como eu disse. E mesmo o Senhor disse: olha, estas são as coisas pelas quais tu vais ouvir as coisas que eu agora te vou revelar e as coisas que eu te aparecerei ainda. Portanto, e por isso Paulo fala nas visões plural e revelações plural do Senhor. Portanto, o Senhor fez-lhe uma série de revelações. E quando Paulo vai a Jerusalém, lemos isso em Atos no capítulo 2, vai expor, capítulo 2 de Gálatas, eu disse de Atos, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, ele vai a Jerusalém a expor a Pedro, a Tiago e a João, que eram os principais, as colunas da igreja, o evangelho que pregava entre os gentios. Ora, se fosse a mesma coisa, ele não ia lá expor nada. Nem ia comunicar, nem ia ensinar nada aos outros. Mas como se tratava de uma coisa nova, ele tinha que expor o teor do evangelho da graça de Deus. E foi o que ele fez. Portanto, o apóstolo Paulo, nem em relação à recepção do evangelho, a recebeu de homens. Antes, pelo contrário, ele foi comunicar o evangelho a Pedro, Tiago e João, que perceberam o plano de Deus, a mudança do plano de Deus, e aceitaram. E como também, em relação à ceia do Senhor, ele não recebeu a ceia do Senhor de nenhum homem, de nenhum crente. Não recebeu de Pedro, nem de Tiago e João. Se ele recebesse a ceia do Senhor de Pedro, Tiago e João, ele iria fazer a ceia do Senhor como Pedro, Tiago e João aprenderam do Senhor quando estava na terra, e que se limitava apenas à parte física dos elementos e do significado imediato, que era: o pão fala-nos do corpo físico e o cálice fala-nos do seu sangue físico. Mas Paulo aqui no versículo 23 diz: eu recebi do Senhor. Não foi de Pedro, não foi de Paulo, não foi de João, não foi de Tiago. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, etc. E é Paulo, e apenas Paulo, que, quer aqui no capítulo 11, quer já no capítulo 10, nos fala de aspectos da ceia do Senhor que até ali ninguém conhecia. O quê? E isto é que faz parte da revelação da ceia do Senhor. Por isso é que eu digo que a ceia do Senhor em relação à igreja tem mais a ver do que tinha a ver a ceia do Senhor quando o Senhor instituiu em relação à nação de Israel. É Paulo que diz que o pão fala-nos do corpo místico de Cristo. O Senhor Jesus Cristo não tinha falado nada disto. É Paulo que diz que nós, crentes, somos um só pão. É Paulo que diz que o sangue nos fala da comunhão do corpo de Cristo. E, portanto, estes aspectos, o facto de ser feita aqui referência ao corpo místico e não físico de Cristo, como estando representados nos elementos da ceia do Senhor, é algo novo e que faz parte daquilo que o apóstolo Paulo recebeu. E eu gostava de, portanto, chamar a vossa atenção para isto, porque há muitos que pensam que não há diferença, mas há diferença. Aliás, eu já chamei a atenção muitas vezes para termos o cuidado de termos a capacidade de distinguir coisas que são diferentes, embora aparentemente iguais. A Bíblia, por exemplo, fala dos escolhidos. Mas uma coisa são os escolhidos, seu povo terreno, e outra coisa são os escolhidos que são a igreja. E quando lemos escolhidos na Bíblia, não é tudo a mesma coisa. E quem diz os escolhidos, diz muitas outras áreas da Bíblia, que a palavra de Deus é muito clara acerca disso, mostrando que nós devemos ter aquilo que Paulo, na carta aos Efésios, teve o cuidado de dizer e orar pelos crentes, que era espírito de revelação, ter capacidade de distinguir coisas que aparentemente são iguais, mas que são diferentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Rei de Israel, é a mesma pessoa,
em relação à igreja, não é o rei de Israel. Ele é o cabeça do corpo. E nós temos que ver estas diferenças. Apesar de sabermos que os destinos de Israel e da igreja estarem unidos pela cruz, sabemos que são destinos diferentes. E estão ambos unidos pela cruz. A própria ceia do Senhor revela isso. Tanto o povo terreno, a cruz é muito importante para eles, o significado da cruz e a obra que Cristo realizou na cruz, e em relação à igreja também. Mas os destinos são diferentes. E isto é muito importante vermos estas diferenças. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. Há muitas pessoas que dizem assim, mas por que razão, e isto eu tenho que colocar a questão muito abertamente, por que razão é que vocês dizem que o batismo na água não está em vigor, hoje em dia, mas a ceia do Senhor está em vigor? Há depois alguns até, há aqui 3 situações, digamos, que é assim, há uns que praticam o batismo na água e praticam a ceia do Senhor, depois há uns como nós, que não praticamos o batismo na água, mas praticam a ceia do Senhor, e depois há outros ainda, que não praticam o batismo na água, nem praticam a ceia do Senhor. E nós precisamos saber pelas Escrituras, não pelos homens, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. E devemos ter convicções. Não devemos andar aqui porque os outros andam. E deixar-me dizer uma coisa, alguns de vocês talvez achem estranho este meu tipo de discurso hoje de manhã, mas isso é importante para vocês serem esclarecidos. E até porque a avaliar por aqueles que às vezes não vêm ao estudo bíblico, agora têm o estudo bíblico na internet, mas muitas vezes muitos limitam-se apenas a receber o leitinho do Evangelho ao domingo de manhã e nunca sabem nada. E depois quando alguém lhes fala de alguma coisa não sabem do que é que se passa, nem sabem o que é que está em causa. Queridos irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e aqui quero que leiam, por favor, no versículo 17, nós lemos assim: porque Cristo, diz Paulo, enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O apóstolo Paulo, muito claramente, quando escreve aos Coríntios, ele diz que em relação ao batismo, não foi enviado a batizar. Sabem que Pedro não podia dizer isto, nem Tiago, nem João. Sabem porquê? Porque o Senhor a eles disse assim: ide e batizai. Receberam a ordem específica e clara para batizar. Mas Paulo disse: o Senhor a mim não me enviou a batizar. E depois alguns tentam aqui dar a volta ao texto de várias maneiras para dizer, por exemplo, um dos argumentos assim: Paulo estava aqui a dizer isto, porque como ele diz a seguir, reparem bem, como ele diz a seguir, diz ele assim, versículo 14, não é a seguir, mas é antes: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes, além destes não sei se batizei mais algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar. Aliás, para já logo à partida, e antes de eu explicar aquilo que alguns tentam aqui escamotear a situação, eu quero dizer o seguinte. Para já, no próprio contexto claro da passagem, ele diz assim: eu dou graças a Deus, porque só batizei, como ele diz aqui, a Crispo, não batizei a nenhum de vós, a não ser a Crispo e a Gaio. Que é uma linguagem estranha para os batistas hoje em dia. Porque os que batizam na água hoje em dia dão graças a Deus por batizarem muitos. E Paulo está aqui a dar graças a Deus por ter batizado poucos. Certo? E alguns ufanam-se dizendo: realizamos batismos na água e batizaram-se não sei quantas dezenas ou centenas, e em alguns sítios até já ouvi dizer no Brasil recentemente, milhares. Queridos irmãos, Paulo está a dar graças a Deus, não por batizar muitos, está a dar graças a Deus por batizar poucos. E a grande pergunta é esta: porquê é que ele dava graças a Deus por batizar poucos? Porquê é que ele diz que não, dava graças a Deus por não ter batizado a nenhum deles? Apenas a Crispo e a Gaio. E depois ele puxa um bocado da memória e diz assim, versículo 16: e batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei mais algum outro.
Portanto, Crispo e Gaio, ele lembrava-se assim de repente, Crispo e Gaio talvez fossem os mais recentes que ele tivesse batizado, e depois puxa um bocado da memória, e além destes a família de Estéfanas. E já vamos ver o significado disto. E depois ele diz assim, porquê? Ele depois até diz porquê. Porque Cristo enviou-me não para batizar. É tão claro, quer dizer, só um cego é que não vê isto. Ou seja, quando Paulo se converteu, como vocês sabem, ele converteu-se sob a dispensação que estava em vigor. E na dispensação que estava em vigor, o batismo estava em prática. E não era só o batismo que estava em prática. Estava em prática o dom de línguas, estava em prática o dom de curar, estava em prática o dom de conhecimento, o saber o que é que um indivíduo estava a pensar e dizer-lhe, olha, tu estás a mentir. Etc, etc, etc. Havia uma série de coisas que estavam em vigor. Como eu tive a ocasião de dizer, Deus não deu a Paulo, quando ele se converte, de uma assentada, toda a revelação da mudança, do que é que de novo ia acontecer, e o que é que de novo acontecendo faria caducar o que era velho. Não foi de uma assentada. Como eu tive a ocasião de dizer, foi progressivamente. E naturalmente, quando ele se converteu, durante ainda bastante tempo, o batismo estava em vigor quando ele se converteu, ele próprio foi batizado, e ainda batizou alguns que era o que estava em vigor. E está a falar deles. Mas quando Deus lhe mostrou que não fazia parte do plano de Deus para a igreja, que o batismo estava em vigor, ele disse assim, graças a Deus que só batizei aqueles. Graças a Deus que não batizei mais. Visto que o batismo não está em vigor hoje, ainda bem que só batizei aqueles e não batizei mais. Dou graças a Deus porque não batizei a nenhum de vós, mas apenas a Crispo e a Gaio. E também os da família de Estéfanas. E aí vocês perguntam assim, isso está mesmo de acordo com tudo o que está ali na Bíblia e tal? Está tudo de acordo com o que está na Bíblia. E para que vocês tenham a certeza, reparem, quem são as duas primeiras pessoas que ele se lembra? Crispo e Gaio. Tinham sido naturalmente, que é o que normalmente nós nos lembramos imediatamente, imaginai, ponhamos-nos na posição deles assim, que ele tinha batizado alguns, assim, quem é que ele se lembra imediatamente que batizou? Os que batizou há menos tempo, não? E ele diz, estes e a família de Estéfanas. Além destes, a família de Estéfanas. Se vocês forem ver quem era a família de Estéfanas, no último capítulo da Carta aos Coríntios, nós lemos no capítulo 16, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 16, lemos no versículo 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Sabem o que é que ele diz aqui sobre... Agora sabemos alguma coisa da família de Estéfanas, muito importante para a compreensão disto. O que é que diz aqui? Que a família de Estéfanas era das primícias da Acaia. O que é que isto quer dizer? Foi dos primeiros convertidos. Primícias quer dizer primeiros frutos. Foram os primeiros convertidos. Dos primeiros convertidos. Naturalmente que os primeiros convertidos foram batizados. Mas não os últimos. E ele agora diz, eu dou graças a Deus que não batizei mais nenhum de vós. Só batizei estes. Estão a ver? Na Carta aos Coríntios, no capítulo 1, penso que expliquei minimamente para que vocês possam perceber isto. No capítulo 1 da primeira Carta aos Coríntios, no versículo 14, vamos ler, porque ainda não lemos tudo. Eu não sei se repararam que eu saltei um versículo, não foi por acaso. E eu fiquei de vos dizer o que é que alguns dizem e tentam escamotear a coisa. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Depois diz ele assim, já vimos qual foi a razão, ele diz, porque Cristo enviou-me não a batizar, versículo 17, não é? Mas no versículo 15 ele diz assim, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então, alguns dizem assim, não, o apóstolo Paulo não batizava lá os crentes, para que eles depois não fossem dizer que eram batizados em nome de Paulo. Bem, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, quem argumenta desta maneira, quer dizer, deve estar a pensar que estavam a lidar ali com pessoas insanas. Seriam que eles eram insanos? Ou insanos? Então acham que o apóstolo Paulo ia batizar alguém em nome dele? Ou que alguém ia dizer que foi batizado em nome de Paulo? Por muito mal que ande um crente, eu nunca ia ver um crente dizer que foi batizado em nome de quem quer que fosse, a não ser no nome de Jesus.
Não, o apóstolo Paulo não quis batizar, e dava graças a Deus, só batizava aqueles, porque a igreja estava dividida, dizem alguns, e de facto é verdade, a igreja estava dividida. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas. O capítulo 3 revela isso. E portanto Paulo, para evitar que tivessem alguns a dizer, fomos batizados em nome de Paulo, porque alguns eram partidários de Paulo, como nos parece ali daquela divisória que havia lá no meio da igreja, o argumento é esse, irmãos. Então acham que o apóstolo Paulo, primeiro, quando uma coisa está errada, ou melhor, quando os crentes, por qualquer razão, procedem erradamente, nós vamos deixar de fazer uma coisa que está certa, porque eles procedem erradamente. Não, irmãos. As coisas que estão certas são para se fazer sempre. Quer os crentes estejam mal ou não estejam mal. Sempre. Essa é que era boa, que se fosse da vontade de Deus que eu praticasse o batismo, ia deixar de praticar o batismo porque alguns crentes andavam mal. Só faltava essa. Primeira grande questão. Segunda grande questão. Se esse fosse o argumento, como é que explicam aquilo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11? Lembram-se da passagem, como é que ela começa? Quando Paulo fala do véu e quando fala da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. Podem ir lá ver com os vossos olhos. E depois até estava a começar a ler o versículo 2 e disse, não, isto começa no versículo 1. Lembram-se? Então, como é que Paulo, a estes mesmos coríntios, aos tais que alguns dizem que a preocupação dele era que não fossem seguidores dele, como é que ele então diz assim, sede meus imitadores? Como é que ele diz então, sede meus imitadores? Agora explica-me esta, descalcem lá o sapato agora. Paulo deixou de batizar porque não queria que eles que o seguissem. E então, mas ele agora diz, sede meus imitadores? Então se havia coisa mais clara para desdizer aquilo, era ele dizer agora, sede meus imitadores. Quer dizer, cai por terra completamente esse argumento. Terceira questão. Então o que é que quer dizer aquilo que ele diz? Esta é que é a boa pergunta. Não quer dizer aquilo que eles dizem, porque isso cai por terra. Quer pela primeira razão, quer pela segunda razão. Então o que é que quer dizer, em terceiro lugar, o versículo 15? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Muita gente, infelizmente, por falta de estudo da Bíblia, não sabe muitas vezes o que significam certos vocábulos e expressões bíblicos. E para não dizer que não sabem o que quer dizer a língua portuguesa. Em nome de significa por autoridade de. Quando um polícia chega ao pé de alguém e o manda parar, em nome da lei, é por autoridade que a lei lhe confere. Em todo este contexto que vocês estão a ver, Paulo converte-se, o plano de Deus muda, as revelações de Deus são progressivas, Deus vai mostrando o que é novo e vai entrar, e vai mostrando o que é velho e vai sair. Quando ele percebe que o batismo não está em vigor, e só batizou alguns e dava graças a Deus por ter apenas batizado alguns, ele diz assim, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, ou seja, para que ninguém diga que fostes batizados por minha autoridade. Aqueles que foram batizados, e foram poucos, foram batizados não por autoridade que ele tivesse recebido, porque quanto à autoridade que ele recebeu, não recebeu nenhuma. Cristo não me enviou a batizar. É isto que está aqui em causa. Os que foram batizados não foi por autoridade dele, foi por autoridade dos outros. Os outros receberam essa autoridade. E já agora deixem-me dizer uma coisa que eu depois acabei por não dizer, que é em nome de. Vocês não imaginam, para além do facto, na questão do batismo na água, a cristandade estar tão confundida e tão confusa, porque estão confundidos, porque claro, se aquilo não está em vigor hoje em dia, só podia dar em confusão. Quando os que querem batizar, quando querem praticar o batismo na água hoje em dia, dizem eles em cumprimento ao que o Senhor mandou. Esquecem-se que o Senhor mandou outra vez, por meio de Paulo. O Senhor, quando estava na terra, deu uma ordem, batizai. Mas quando subiu à glória, chamou Paulo, deu-lhe revelações para a igreja, e Paulo diz assim, vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus que me foi dada a mim para vocês? Alguns esquecem-se disto. Alguns esquecem-se que o Senhor na glória voltou a falar. Alguns esquecem-se que o Senhor na glória deu alguma coisa a Paulo que é para nós.
como eu ia dizendo, a cristandade está tão dividida desta questão do batismo, para vocês terem uma ideia, que não são unânimes quanto ao propósito do batismo. Vocês vão ouvir alguns dos chamados cristãos e dizem: o batismo é para salvação. E outros dizem: não, o batismo não salva. E o que é que ficamos? Depois outros dizem assim: qualquer crente pode batizar. E outros dizem: isso é que era bom. E só um pastor é que pode batizar, não é qualquer crente. Isso é que era bom. Agora um crente qualquer é que vai batizar outro. Só os pastores é que podem batizar. Em que é que ficamos? Depois, propósito do batismo. Para que batizar? A forma do batismo. Batizar como? Batizar derramando assim como uma concha, como algumas imagens mostram João Batista, que isso não tem base bíblica, mas é as imagens que o mostram, com uma concha a derramar assim água em cima da cabeça das pessoas, chamado batismo por derramamento. Ou é mergulhar as pessoas debaixo d'água, como alguns dizem: esse batismo assim não conta, tem que ser batizado, imersão completamente. E vem com um relambório muito grande de várias passagens da Bíblia e não sei o quê, para mostrar que o batismo é por imersão. Mas depois vão ter dificuldades com outras passagens da Bíblia, que mostram que quando o batismo estava em vigor, que era impossível ter batizado por imersão o número de pessoas que a Bíblia diz que foram batizados, no tempo em que eles foram batizados. Nem vou entrar agora nesse pormenor, mas há sítios na Bíblia, quando o batismo estava em vigor, que foram batizados um número de pessoas que mesmo batizadas pelos 12 apóstolos, todos a batizarem, no período de tempo em que o fizeram, seria impossível terem sido batizadas por imersão, todas elas. Naquele espaço de tempo. O que demonstra que o batismo, quando estava em vigor, mas não vamos agora entrar por isso, também não é importante, que não era nada por imersão. Esta é outra história. E depois outros que é por expressão, como fazem os padres católicos, muitas vezes, que eles utilizam as duas coisas, mas a expressão e não só, que é assim os borrifos. Uns borrifos de água, com uma coisa que lança água e a pessoa está batizada. A igreja não é unânime. Quando eu digo a igreja, a cristandade não é unânime. Grandes divisões sobre o propósito do batismo e o método do batismo e mais. E qual é a fórmula do batismo? Tudo isto que eu estou aqui a dizer só para chegar à fórmula. Qual é a fórmula? É que quando Jesus mandou os 12 apóstolos a batizar, ele disse: ide e batizai as nações em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E há alguns que quando batizam hoje na cristandade, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabem como é que eles batizam? Dizem assim: eu te batizo em nome de Jesus. Ponto. E alguns dizem: está mal batizado. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os outros pegam numa passagem em Atos dos Apóstolos. Temos passagens dos Atos dos Apóstolos que mostram que eles foram batizados apenas no nome de Jesus. E agora? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou é só em nome de Jesus? Vocês reparem que esta questão é muito mais vasta do que aquilo que possam imaginar. Mais uma vez, as pessoas, umas e outras, revelam uma grande ignorância. Porque, em primeiro lugar, revelam a ignorância que uns e outros, quando fazem uma guerra por causa disso. Em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus Cristo habita nele a plenitude da divindade. E, portanto, se fossem batizados em nome de Jesus, estariam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas as pessoas são muito ritualistas. Elas gostam muito do rito. Elas não vivem sem rito. E, prezados irmãos, no cristianismo não há ritos. Não há ritos. E, portanto, e os outros indivíduos também não percebem de uma coisa, que em nome de significa por autoridade de. E era isso que estava em causa. O que é importante é a autoridade. A pessoa fazer aquilo porque tem autoridade. E hoje ninguém tem autoridade para fazer isso. Como também não tem autoridade para fazer outras coisas. Que alguns também querem fazer em nome de, por exemplo, chegar ao pé de uma pessoa que está doente ou que está endemoninhada e dizer assim: em nome de Jesus estás curado. Quando se é que não ouço dizer isso? E a pessoa fica doente na mesma. Ou em nome de Jesus sai dele. E ele não sai. Porquê? A pessoa não tem autoridade para fazer isso. Mas não houve crentes que tinham autoridade para fazer isso? Houve, sim senhor. E o Senhor não lhes deu autoridade? Deu, sim senhor. E a nós deu-nos autoridade para fazer isso? Não deu. O que é que devemos fazer numa situação dessas? Orar. Orar ao Senhor. Claro, devemos orar pelas pessoas que estão em necessidade, seja ela espiritual, seja física, e o Senhor, na sua graça, pode operar e opera, sem dúvida. Mas não é porque eu digo em nome de Jesus, é dele que ele sai. Não, porque não é por autoridade, ele não me deu essa autoridade. Mas o Senhor aos discípulos deu-lhes essa autoridade. E em relação ao batismo, é exatamente
a mesma coisa. E portanto eu queria, e a nossa hora está passada, mais que passada, e eu peço desculpa pelo avanço da hora, mas vamos ficar por aqui. Eu depois gostava que vocês reparassem, porque a Bíblia é uma harmonia tremenda. Num ponto mais à frente, que não é no ponto 40º, não é no 43º, vai ser depois no 40º, algures, 40º, não sei se é o 5º, no ponto 45º, que nós vamos ver, e nesta leitura imensa que nós fizemos daquele texto de José, nós vamos ver que José, que é uma coisa curiosa, o faraó, quando ele foi levado à glória, quando ele foi tornado, quando ele foi glorificado, quando José ascende ao governo do Egito, isto é muito significativo e tem um grande significado, mudou-lhe o nome. E disse-lhe, o teu nome agora vai ser Zafnat Paneah. Lembram-se que a gente leu aquilo ali? Está em Gênesis 45, capítulo 41, versículo 45. O teu nome vai ser Zafnat Paneah. Sabe o que é esse Zafnat Paneah? Revelador de segredos. Aliás, não é isso que estamos a ver. José estava a revelar segredos. Sabem quem é o grande revelador dos segredos? É o Senhor Jesus Cristo. Nisto, José é uma figura do Senhor Jesus Cristo, como um revelador de segredos. Jesus da glória, foi da glória. O Senhor não revelou segredo nenhum acerca da igreja quando estava na terra. Agora na glória ele é chamado, recebe o título de revelador de segredos. Ele tem o título de revelador de segredos glorificado. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo era revelador de segredos mesmo quando estava na terra. Lembram-se? Ele fala dos mistérios do reino dos céus, por exemplo. E revelava os segredos dos corações das pessoas. E mostrava o que elas estavam a pensar sem elas saberem. Ele era revelador de segredos na terra. José também revelou os segredos do copeiro e do padeiro antes de subir à glória. Mas é quando ele sobe à glória que recebe o título de revelador de segredos da Zafnat Paneah e mais. E ato contínuo, Faraó deu-lhe por esposa uma gentia, Arsená. Arsená é uma figura da igreja. Ela só aparece na vida de José quando ele está glorificado. Nós não temos a igreja antes de Cristo estar glorificado como revelador de segredos, do grande segredo que é o mistério. Isto é difícil. Eu meto-me em cada uma. Mas eu tenho que meter. Porque se eu não falar, quem é que vai falar? Não quero dizer que sou o único que falo. Mas o que quero dizer é que é preciso falar. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. E que nos dê uma compreensão e um entendimento claro do que o Senhor diz nas Escrituras, para não sermos levados depois por situações que em nada glorificam o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.